Olá pessoal, falamos aqui diretamente do auditório do Centro de Cultura da Câmara de Salvador, onde acontece hoje um lançamento duplo de livros. Pois é, o negócio aqui não tá brincadeira não, viu? Voz e Vez na Adolescência e também Eu, Jovem Prefeito de Salvador. Quem é que assina os prefácios destes livros é o vereador Silvio Humberto, que também é presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Vai conversar agora com a gente. Oi, vereador, conta pra gente qual a importância desses dois livros que vão ser lançados aqui hoje. Primeiro é uma honra muito grande, né, poder escrever esse prefácio e assim, dar voz e vez à juventude. Né? Eu acredito na ideia da construção coletiva, principalmente no momento que a juventude tem sido alvo, e você ver, ouvir, conversar sobre esse potencial criativo que nós temos. Isso aqui são, o que eu diria, saídas, né, nessa crise que nós estamos vivendo, né, de você esperar e esperançar. Né? Esperançar é a ideia da esperança com movimento. E essa oportunidade que o selo Castro Alves, que já teve outras publicações, mas eu reputo que essa é uma publicação extremamente importante, porque é a primeira vez que nós vamos ter a juventude não fazendo para, mas sim com a juventude. Então, a perspectiva é muito boa. Né? Eu agradeço aqui essa presença, né, que nós temos, que a juventude tem sempre esse papel de nos motivar, né, de nos mobilizar e dizer para o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, a Câmara e o selo Castro Alves, nós da Comissão de Cultura, que eu fui um dos relatores do Plano Municipal de Cultura, e a conversa direta com a juventude, eu acho que nós temos muito que crescer, porque a mente dessa juventude criativa, fértil, isso onde você vê, às vezes, uma saída, eles estão vendo possibilidades enormes. Então, assim, A Voz e a Vez, diz muito bem o livro da professora Edilene, né? E eu diria que eu, jovem prefeito, esse compromisso que a professora Daniela tem, nós que fizemos tese, dissertações, que estamos na academia, eu diria que é esse retorno social. E assim, não é só quem vai lá e vê a juventude como um objeto, mas quem percebe e compreende que é sujeito e objeto nessa interação, que é importante, e o resultado está aí. É isso que nós vamos ter hoje aqui nessa manhã. Rita, explica um pouquinho do que é esse livro, né? É uma coletânea de textos, poesias de alguns alunos do Centro Educacional Antonino Silva, que é o CEAS. Então explica pra gente de onde foram produzidos esses textos, como foi a produção dessas poesias. Bom dia. Oi, bom dia. Na verdade, esse é o nosso segundo livro. Nós já fizemos há alguns anos, Vez e Voz da Adolescência, e a nossa ideia, o CEAS, tem uma premissa. Nós somos um celeiro de autores. Nós não queremos crianças, nós não queremos adolescentes que não sejam protagonistas de sua própria história. Então, assim, dentro da nossa escola, que é uma escola periférica, uma escola pequena, a gente sempre incentiva os adolescentes, as crianças, desde que entram na escola, para que eles sejam protagonistas de sua própria história. Então, assim, quando veio a pandemia, a escola fechou. Isso impactou terrivelmente, a gente sabe, né, na vida de todos os estudantes, não só da nossa escola, como de todas as escolas do Brasil. E aí a gente teve essa sensibilidade de coletar essas experiências, esses sentimentos, essas emoções pelos quais nossos alunos e ex-alunos, né, egressos do CEAS, conseguiram vivenciar durante esse período. Então, assim, a gente, inclusive, pode traçar um paralelo entre o primeiro livro, que eram poemas mais descontraídos, né, com preocupações básicas de adolescência, e esse, que já é mais denso, porque demonstra a subjetividade de um ser, de um ator inserido em uma pandemia mundial. Então, assim, é uma honra e um orgulho muito grande ser organizadora desse segundo volume. Eu espero que um terceiro venha, um quarto, porque nossos jovens podem, o vereador acabou de falar, eles podem, nossos jovens podem, eles têm um potencial imenso, só falta a oportunidade e o incentivo para que eles consigam fazer o que eles têm capacidade de fazer. Essa experiência foi uma oportunidade que foi dada a todos nós em um momento extremamente delicado, onde a gente estava na pandemia, e aí nós procuramos assuntos diversos com problemáticas gigantes para poder abordar esse tema. E claro que usar um pouco dos nossos sentimentos naquele momento. O meu texto, eu tratei muito sobre o feminicídio, que é uma problemática atual
e que na pandemia cresceu muito, né? Porque teve a privação de sair de muitas mulheres, e aí eu abordei um pouco sobre isso, né? E ao decorrer do livro, outras pessoas pegaram problemáticas diferentes, com temas diferentes, e a gente tentou abordar questões que estavam acontecendo naquele momento, que estavam nos incomodando, né? E foi uma forma de ser ouvidos. Então, é isso. Se empolgou, gostou de escrever, pretende ser uma escritora, futuramente continuar nesse caminho aí da literatura? Sim, sim. Eu escrevo diariamente e aí eu gostei bastante. É uma experiência transformadora e libertadora, né? Porque a gente teve a oportunidade, como eu falei, de ser ouvidos. E hoje esse lançamento é para a gente extremamente importante, porque a gente está tendo essa oportunidade de falar, de ler, de trazer assuntos que são essenciais para o debate, né? Então, sim, pretendo continuar aí. A publicação ela é resultado de uma tese de doutorado, em que entrevistou jovens de Salvador, nos diferentes territórios, e a publicação nasce da seguinte indagação: se você, jovem, fosse prefeito de Salvador, quais as prioridades para as juventudes? E foi tão rica assim, a contribuição desses jovens, em termos de propostas, tanto para a educação, para a saúde, segurança. A gente foi percebendo que eles abordavam todos os direitos que estão previstos no principal marco legal, que é o Estatuto da Juventude. Então, a gente categorizou essas respostas por cada direito e a gente resgata também o que diz o Estatuto da Juventude em relação a cada um deles. Então, nessa publicação, a gente vai ver propostas efetivas dos jovens para cada um desses direitos, que hoje ainda são muito vulnerabilizados e que precisam de respostas eficientes do poder público para que a gente possa avançar em termos de garantias de direitos dos jovens na nossa cidade de Salvador. Então, a ideia é que a gente possa ecoar essas propostas, essas iniciativas, essas ideias dos próprios jovens para solucionar o que a gente tem de gargalos ainda em termos de efetivação dos direitos das juventudes. Participei de todas as etapas da pesquisa. Primeiro foi uma surpresa receber o convite, porque eu nunca tinha tido experiência com pesquisa científica, ainda mais de doutorado, que é muito grande. Então, fiquei muito feliz de poder estar junto e participando na contribuição dessa construção de política pública também, porque eu acredito que esse livro também é uma contribuição dos jovens, ali, a representatividade dos jovens estar participando da política de Salvador. Então, acho que foi muito, muito importante também. Espero que outros jovens também se inspirem a participar cada vez mais e cada vez que os representantes públicos também tenham mais atenção, depois de ter mais atenção para os jovens, ouvir o que os jovens têm a dizer, porque a gente tem muito a dizer também. E esse livro, o livro da outra professora também, é a materialização disso. Então, fiquei muito feliz. E como é que foi feita essa ponte, esse contato? Foi a partir da pesquisa que vocês se conheceram? Já se conheciam anteriormente? Como é que se deu essa ponte? Então, eu estudava no colégio público, de rede pública, e Dani foi coordenar um projeto de educação inovadora lá no colégio onde eu estudava. A gente deu um super match, que a gente brinca, a gente combinou muito. Ela me convidou a participar de alguns projetos dentro e fora da escola. E aí ela me convidou, depois que eu me formei, a participar da pesquisa, como um jovem, de contribuir com a pesquisa mesmo, participar da pesquisa também. E daí como eu já trabalhava com comunicação e design, eu fiquei responsável também para a criação de toda a matéria visual, enfim.